Boa tarde a todos, meu nome é Adriana, eu sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a Deus, pedir o amparo da espiritualidade e que Jesus esteja sempre presente em nossos corações através dos seus ensinamentos. Nós estamos passando por um momento complicado e nós necessitamos e nós vamos superar. Esses momentos, eles também podem ser ricos em experiências para todos nós, apesar de nós estarmos passando por momentos de inquietude, de angústia, um pouco de ansiedade, porque mudou muito a nossa rotina, mudou a nossa forma de conviver com as pessoas, com a família, e nós sentimos falta disso. E hoje nós precisamos mais do que nunca emitir boas vibrações, vibrações de amor, vibrações de esperança para o planeta. Nós buscarmos dentro de nós a força que todos nós temos, a fé em Deus. Lembramos que Deus somente nos dá o fardo que podemos carregar. Nós necessitamos nos cuidar e assim também cuidar dos outros. Nós precisamos cuidar do corpo físico, precisamos tomar alguns cuidados necessários, mas também nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. E nós podemos fazer isso nos conectando com a espiritualidade, seja através da prece, seja com bons pensamentos. Se nós estamos vivendo nesse planeta, nós sabemos que nós estamos na família certa, no trabalho certo, com os amigos certos, na casa espírita certa. Porque quando da nossa reencarnação, nós viemos com um propósito. Nós esquecemos os compromissos assumidos no plano espiritual quando voltamos para a Terra. Mas isso acontece por misericórdia divina, pois não haveria qualquer mérito se nós já soubéssemos o que fazer, o que é certo, o que é errado. Porque se a gente já soubesse, nós não estaríamos evoluindo, nós só estaríamos seguindo o roteiro. Deus é nosso Pai e Ele é soberanamente bom e justo. Por isso Ele nos concede o esquecimento, para que nós possamos aproveitar esta encarnação para nos melhorarmos, nos lapidarmos. Assim como uma pedra bruta, ela precisa ser burilada, cuidada, trabalhada. Se fizermos uma análise da nossa trajetória terrena, nós veremos que nós temos virtudes, que nós somos aquela pedrinha que já foi cuidada, que ela já foi trabalhada. Assim são as nossas virtudes. Elas podem estar esquecidas dentro de nós. Está lá aquela pedrinha guardadinha. Todos nós temos virtudes. Pode ser a humildade, pode ser a paciência, a generosidade, a afetividade, o perdão, a compaixão, o respeito. Podemos ter uma virtude um pouco mais tímida que a outra. Uma delas pode predominar. Mas o fato é que todos nós temos virtudes. Afinal, nós somos filhos do mesmo Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma definição sobre virtude. No capítulo Sede Perfeitos, diz assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. No Evangelho também nós temos, na seguinte questão, no mesmo capítulo, aliás, que fala sobre o homem de bem.
O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez o outro tudo o que ele desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. No Evangelho, Jesus utilizava com frequência uma forma de escrever, uma forma literária que era bem-aventurados são aqueles que. Essas bem-aventuranças era e ainda são uma fórmula que o Mestre Jesus recomendava para conquistar a verdadeira felicidade ou para alcançar uma vida plena. No Evangelho são bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm puro o coração. Dentre essas bem-aventuranças, Jesus nos trouxe vários ensinamentos, e entre eles está o da compaixão. A compaixão é a manifestação de um coração aberto, pois há mais felicidade em dar do que receber. Mas afinal, o que é a compaixão? No livro Os Prazeres da Alma, tem uma definição sobre compaixão. Diz assim: ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas e, quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. E acrescenta ainda: compaixão é a manifestação de um coração aberto. Então, no momento que nós abrimos o nosso coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia. Nós sentimos o que ele sentiria caso estivéssemos vivenciando a sua situação. Isso é uma questão de ressonância. Nós somente podemos apoiar, cooperar, sermos úteis, auxiliar, se os nossos estados interiores, nosso estado íntimo, for sensibilizado. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Então, se nós não nos permitimos sentir medo, sentir tristeza, alegria, nós não podemos reagir a esse sentimento diante das pessoas e podemos até duvidar do que elas estejam sentindo, do que elas estejam experimentando, pois nós não vivenciamos. A empatia, ou melhor, a compaixão, ela está associada à empatia. Mas a empatia não é a gente medir ou julgar alguém pela nossa régua. Não é nos colocarmos no lugar da criatura e ficarmos imaginando o seu sofrimento. Por vezes, até nos sentimos superiores. A empatia é o nosso contato direto do nosso coração com o coração do outro ser humano. Igual a nós, cheio de qualidades, cheio de virtudes e também com pontos que tem que melhorar. Pois nós todos somos filhos do mesmo Pai. A verdadeira ajuda que nós podemos dar é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando as suas dificuldades por si mesmas, dia após dia. Não podemos simplesmente invadir a vida alheia, porque os indivíduos só mudam quando eles estão
prontos para mudar. Para que nós possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso nós abrirmos mão da nossa arrogância salvacionista. Nós queremos salvar todo mundo. Não é assim. Há de acreditar, sim, que a redenção das almas que amamos depende unicamente e exclusivamente do nosso desempenho e da nossa dedicação. Cada pessoa, cada homem de bem, cada indivíduo que tenha a graça, que tenha a bênção de estar aqui encarnado, ele é uma obra divina de Deus. É uma obra que foi criada à sua imagem e semelhança. Nós, quando subestimamos a força divina que há no outro, nos nossos relacionamentos, no dia a dia com as pessoas, fica mais complicado, fica difícil. Nós precisamos ter em mente que a compaixão, ela salvaguarda a liberdade de agir, a nossa liberdade de sentir, a nossa liberdade de pensar. Os bem-aventurados, quando Jesus fala no Evangelho sobre os bem-aventurados, ele se referia que são felizes os bem-aventurados porque reconheceram que não devem viver de forma egoísta. Ou seja, eles não podem viver somente idolatrando o seu próprio eu. É necessário viver, sim, uma existência de auxílio a si mesmo e ao bem comum. Nós podemos dizer que a compaixão é o momento do sentimento mais sublime, que é o da fraternidade, que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vista à integração e à solidariedade entre as pessoas. É necessário nós entendermos e respeitarmos os limites do outro. Por vezes nos pegamos no papel de censuradores, mas nesse momento é a hora da gente acender o sinalzinho vermelho. Nós devemos compreender as dificuldades dos outros, pois cada um amadurece de acordo com seu potencial interno e com a sua busca. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não utilizava a força da imposição. Ele usava uma técnica capaz de desenvolver uma virtude oposta. Em várias passagens que nós temos no nosso Evangelho, Jesus sempre nos ensinou. Como vou citar o exemplo da mulher adúltera, né? Que Jesus falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus então falou para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus poderia ter censurado, não censurou, não criticou a atitude dela. Ele simplesmente oportunizou que a mulher desenvolvesse sua autoconfiança, que ela crescesse e ela conseguisse desenvolver os seus valores internos. E hoje, como nós precisamos desenvolver os nossos valores internos? Nós precisamos ir amadurecendo dia após dia, fazendo as nossas escolhas. Para isso é necessário nós termos mais uma virtude, que é a humildade. E o que é ser humilde? Também no livro Os Prazeres da Alma, diz assim: ser humilde é perceber que existe para cada um de nós um plano vocacional, cuidadosamente traçado pela vida maior. A maior dádiva do humilde é sua confiança na organização divina. Ele se norteia pelo seu guia interior, sabe que tudo está sob o controle harmonioso do universo e por isso não teme entregar as rédeas da existência para a soberania das mãos celestes. Então, a maior dádiva da criatura humilde, ela ter confiança na organização divina, confiança em Deus, pois tudo está harmonioso no nosso universo. Tudo que está acontecendo deveria acontecer.
Mesmo que em determinados momentos a gente pense que nós estamos à deriva, que Deus nos abandonou, não. Deus está sempre conosco. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem também no capítulo da virtude que diz assim: a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. E hoje nós estamos vivendo momentos muito valiosos, muito preciosos, momentos difíceis, né? Todo mundo, a maioria das pessoas tem dificuldades. Não é mérito, não é... todos nós estamos encontrando um dia ou outro dia algum tipo de dificuldade para enfrentar essa pandemia. Mas também nesse momento nós estamos encontrando momentos muito preciosos para nós exercitarmos a nossa compaixão. Exercitarmos a nossa compaixão de fato, de realmente sermos humildes, de sermos solidários e fraternos. Fazermos aquilo que estiver a nosso alcance, naquilo que nós podemos ser úteis. A compaixão é um dos estados mais sublimes, porque ele é um estado de amor compartilhado. Nesse momento nós estamos com restrições para sair de casa, para conviver com a nossa família, com as outras pessoas, mas nós podemos buscar outras formas de sermos úteis. Nós podemos sermos úteis através de uma prece em favor de uma pessoa que está solicitando. Nós podemos demonstrar afeto pelas pessoas do modo geral, com atitudes simples, mas que pode ser de grande importância para outra pessoa. Como, por exemplo, fazer um telefonema para alguém que esteja isolado, mandar uma mensagem, fazer videochamadas, nós pensarmos no outro. Isso é uma forma de compaixão. Pensarmos no outro e tentarmos dividir um pouco do nosso amor, compartilhar um pouco desse nosso amor. Isso faz a diferença. Todos nós estamos carentes, precisamos de apoio, todos nós, em determinado momento, precisamos de uma palavra amiga, do incentivo. Não é porque nós estamos dentro de uma casa espírita, somos frequentadores de uma casa espírita, que nós estudamos a doutrina espírita, que nós estamos passando ilesos. Não, isso é um processo que todos nós estamos passando, espíritas e não espíritas, né? Nós podemos também fazermos movimentos. Tem várias oportunidades que a gente pode ser solidário, participar de algum tipo de doação, algum tipo de campanha, mesmo sem sair de casa. Nós podemos exercitar sempre o amor. E nesse momento que nós estamos também com bastante restrição, nós passamos por um momento de solidão. Isso é normal. Nós precisamos entender que isso também hoje é necessário. Nós podemos desenvolver todos os dias um pouquinho do nosso amor, exercitar um pouquinho a nossa compaixão, nos colocando no lugar do outro. Nós somos seres únicos, cada um tem a sua individualidade, mas todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai. E todos nós temos e podemos contribuir para o coletivo de um jeito e de outro jeito. Nós não podemos esquecer que a vida sempre agirá em nosso benefício, até nos momentos de aflição, pois todo sofrimento é importante para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Nós precisamos lembrar sempre que nada que acontece é por acaso e que Deus somente dá o fardo que nós podemos carregar.
As dificuldades existem e sempre existirão. Às vezes um pouco mais branda, outras um pouco mais severas, mas elas são um processo educativo. Todas as dificuldades, elas têm uma finalidade. E nós podemos agir nesse processo para a nossa formação, para o nosso melhoramento e para o nosso semelhante. E no Evangelho, quando fala do homem de bem, nós precisamos ter em mente aquela questão que, sem a permissão de Deus, nada acontece. Tudo que acontece está submetido à vontade de Deus. Então, que todos os dias nós possamos ter compaixão para com o próximo, entendendo as fragilidades, nós sendo menos exigentes, mais flexíveis, e por assim dizer, em todos os momentos, alguém, ou em alguns momentos, todos nós vamos precisar de um colo, de uma palavra amiga, do incentivo. E nós precisamos, sim, ir atrás, buscar, porque sempre vamos ter pessoas próximas que podem nos ajudar, mas nós precisamos também ser humildes de pedir. Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, estudando os ensinamentos de Jesus, e nós precisamos, nesse momento, exercitar muito a nossa humildade. Um dia que nós estivermos bem, ligar para um amigo, ligar para um colega do grupo de estudo, nós temos que fazer esse movimento, nós precisamos buscar. E sendo humilde, a gente consegue desenvolver também muito a nossa empatia. Que a empatia é aquilo que possibilita que cada um de nós se coloque no lugar do outro de forma verdadeira. E de percebermos que existe em cada um de nós um plano traçado por Deus. Nós viemos, todos nós, com um propósito. Eu gosto muito de uma mensagem que tem no livro Fonte Viva, que ele fala do fermento. É a mensagem 108, que eu vou ler só uma partezinha do início. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre o núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? E assim prossegue. Então, concluindo, que nós possamos ser o fermento que leveia da massa, todos os dias, tendo compaixão, tendo nosso coração aberto para nós darmos mais do que recebemos, sermos humildes, desenvolvermos a caridade de nos colocar no lugar do outro. E nesse momento, nós temos muita resignação de aceitar o plano traçado por Deus. Que tenhamos todos muita fé, que dias melhores virão, pois tudo passa. Os dias felizes passam, os dias tristes passam, e nós precisamos fazer a nossa parte, porque nós nunca estamos sós. Que os nossos corações nesse momento se unam num só pensamento, num só sentimento de amor, um pelos outros, e façamos uma grande corrente do bem. Agradeço a oportunidade e muita paz a todos.